Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E é o primeiro IL Flash de 2024. Então sejam bem-vindos à luta em mais um ano, de lulopetismo no poder. Nós começamos com um texto de minha autoria, a acepção do termo liberdade para Mussolini. A rigor, esse texto não se trata de um artigo que eu tenha escrito para o Instituto Liberal. É um trecho de um livro de minha autoria, o Guia Bibliográfico da Nova Direita, retirado diretamente, eu indico a paginação da edição, da versão mais recente, que é publicada pela LVM Editora, o Guia Bibliográfico da Nova Direita, 50 livros para compreender o fenômeno, em que eu resenho a doutrina do fascismo de Mussolini na seção sobre adversários e inimigos da nova direita, dos liberais e dos conservadores. E eu coloco lá, e esse trecho reproduz isso, que Mussolini sustentava que o fascismo era defensor da liberdade. Portanto, ele dava à liberdade humana o significado da realização do ser humano, integrando o seu papel e a sua função na grande engrenagem do Estado sob a égide do líder, no caso da Itália fascista, o Duce, que era o próprio Mussolini. A Argentina é outro país que também sempre foi dominado pelo autoritarismo, no caso, pela variante intervencionista do peronismo, e também pela ditadura militar. E sobre a Argentina e os desafios que ela enfrenta, nós temos o texto do historiador alemão Rainer Zitelmann. Javier Milei enfrenta uma tarefa hercúlea na Argentina. Todo mundo sabe que o tamanho do desafio é enorme. A Argentina está em colapso econômico, graças às políticas tresloucadas do peronismo, principalmente do governo de Alberto Fernandes, um homem do kirchnerismo, um homem do peronismo. É sobre isso o texto do Zitelmann, em que ele vai trazer um pouco das dificuldades, não só as dificuldades econômicas, mas as dificuldades políticas que Javier Milei, que se elegeu declarando-se um libertário, terá que encarar. Entre essas dificuldades, o Zitelmann aponta a dúvida quanto ao nível de lealdade da base de Milei, que inclui apoiadores de Maurício Macri, quanta influência os nacionalistas de direita teriam dentro do Partido Libertário de Milei. Também as condições políticas nas diferentes bases locais, nas diferentes regiões do país que o Milei tem como apoio, e o fato de que ele não tem maiorias na Câmara dos Deputados ou no Senado, além da necessidade de ver se a população argentina terá paciência para suportar o período difícil que vai ser necessário para que se façam as reformas na economia de mercado. Então, tem muitos desafios, muita coisa jogando contra. É sempre muito difícil implementar reformas liberais, principalmente da monta com que o Milei está prometendo. Vamos ver o que ele vai conseguir alcançar. Por falar em conseguir alcançar em mercado, temos um texto do Leonard Batista, A Rotina como Pilar do Sucesso Empresarial. O texto fala do cenário dinâmico e competitivo dos negócios, em que nós estamos sempre vendo inovações, mas ao mesmo tempo ele ressalta, o que pode parecer contraintuitivo, a importância de uma certa rotina na condução de um negócio. Ele vai citar, por exemplo, Henry Ford, que estabeleceu a sua linha de montagem. O negócio precisa ter padrões, ele precisa ter uma lógica de comportamento da empresa que permite uma produção em massa com resultados mais efetivos. O que muitas vezes é fator para a inovação. Por incrível que pareça, paradoxal que pareça, no caso do Ford foi exatamente isso. A criação de uma rotina na empresa propiciou uma revolução industrial e tecnológica, moldando a sociedade moderna no campo da sua atividade econômica. Quem também teve um papel, não diríamos revolucionário, mas um papel de inflexão na história política dos Estados Unidos foi o presidente Abraham Lincoln, e é sobre ele o texto do João Luiz Mauad, A Sabedoria de Abraham Lincoln.
Abraham Lincoln foi o 16º presidente dos Estados Unidos, nascido em 12 de fevereiro de 1809, falecido, assassinado no dia 15 de abril de 1865. Tem várias frases de Lincoln sobre liberdade, sobre os fundamentos norte-americanos. Ele que foi o personagem que liderou o país durante a sangrenta guerra civil que os norte-americanos tiveram entre o norte e o sul escravista. Bem, antes da Guerra Civil Americana, houve a Revolução Americana. E ela é um dos temas tratados no texto do Roberto Rachevsky, quando a revolução se torna um problema. Para o Roberto Rachevsky, a ideia de revolução não necessariamente é negativa, como poderia parecer, e é sustentado por muitos conservadores. Na verdade, isso vai depender muito da interpretação do que seja a palavra revolução. Se a revolução está se referindo realmente a uma ação armada que modifique amplamente um estado de poder, ou se ela acrescenta a essa revolta armada para modificar uma situação de poder um ideal de se miscuir em nome da liderança demagoga que produz a revolução nos mais mínimos detalhes da vida humana, da vida social. E o Rachevsky vai colocar nesse sentido que a Revolução Americana e a Revolução Gloriosa, que tinham ideias liberais subjacentes, que levavam ali a preservação, a defesa da vida, da liberdade, da propriedade, da busca da felicidade contra os usurpadores, são as expressões que ele usa, essas revoluções, assim chamadas, foram positivas. Enquanto a Revolução Russa e a Revolução Francesa, ao contrário, deram aos usurpadores o direito de implantarem, a prerrogativa política de implantarem regimes totalitários ou quase totalitários por meio de processos revolucionários. Então, na visão do Rachevsky, o que vai distinguir as revoluções e fazer com que uma revolução seja boa ou má é a índole daqueles que a produzem. Essa é a concepção que o Rachevsky sustenta no seu artigo. Na sequência, temos mais um trecho de livro meu, de minha autoria, portanto, O Problema na Filosofia de Rousseau. Esse trecho é do livro O Papel do Estado segundo os Diversos Liberalismos, que tem o selo do Instituto Liberal, está no nosso site entre as leituras indicadas com o selo do IEL, mas é editado pela Almedina Edições 70. Nesse trecho eu discuto o verdadeiro problema na filosofia de Jean-Jacques Rousseau, o pensador genebrino, que, a rigor, viveu na mesma época em que as estruturas do liberalismo clássico estavam sendo montadas e tinha muitas preocupações típicas desses liberais, como o contratualismo, por exemplo. Mas a sua filosofia, de uma certa maneira, dissolvia em demasia a figura do indivíduo em um todo, a vontade geral, o que cria perigos de consequências potencialmente totalitárias. E isso está na gênese do problema que nós temos nas sociedades contemporâneas, nas ideologias contemporâneas que sucederam à filosofia russoniana, além de uma certa supervalorização da natureza humana, o homem nasce bom, a sociedade o corrompe, e uma grande desvalorização das instituições como promotoras do mal humano, como se esse mal não viesse do próprio ser, do próprio ente humano. Esses problemas vão ser aproveitados pelas esquerdas e pelos totalitários de todos os tipos nos séculos subsequentes à atuação de Rousseau, e este é o problema com a sua filosofia. Não era uma suposta pretensão do próprio Rousseau, deliberadamente, de promover o totalitarismo ou o despotismo de qualquer espécie. Não, isso não se encontra na sua filosofia, mas esses elementos que, em protótipo, desencadeariam problemas que seriam desenvolvidos em correntes políticas posteriores. Na liderança do Yale Flash de hoje, de volta ao mundo dos negócios, mas ainda com uma interface filosófica, um texto do Leonard Batista, Elon Musk e a filosofia da responsabilidade individual. O Leonardo Batista usa o exemplo do grande empresário bilionário Elon Musk como visionário e inovador por trás de empresas como a Tesla, a SpaceX e a Neuralink, que personificaria a crença na possibilidade tanto de uma transformação pessoal, a transformação de um indivíduo em um indivíduo extraordinário, adotando como ética a responsabilidade individual e a autodeterminação, como também um exemplo do fato de que ele coloca em ação esses princípios na sua própria vida e na sua carreira.
Então, uma descrição de como Elon Musk seria uma encarnação desses princípios, na opinião do Leonardo Batista, é a isso que o artigo se dedica. Esse foi o nosso primeiro IEL Flash de 2024. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.